Olá pessoal do canal Leite e Derivados, tudo bem? Hoje vamos falar 10 coisas que não lhe falaram muito bem sobre os laticínios, tá? Se você quer iniciar, quer começar a trabalhar nessa área, ou fazer um laticínio, trabalhar no laticínio, se liga aí em 10 coisas que a gente listou, que muito provavelmente você não saiba, ou não te contaram direito sobre, tá? Mas antes disso, antes da gente falar dessas coisas, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, compartilha esse conteúdo, segue a gente também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @Leites e Derivados. A gente mantém ali dia a dia uma linguagem mais informal, tá? Então aqui no canal a gente tenta trazer uns conteúdos um pouco mais técnicos e explicativos, e lá é mais informal, a gente abre caixinha de perguntas também, tem conteúdo lá também no dia a dia, mas a gente leva de uma maneira mais descontraída, tá? Então segue a gente lá também, acompanha, interage, você ajuda a gente a continuar fazendo esse conteúdo, né, e a produzir esse conteúdo para melhoria da cadeia dos leites e derivados, tá? E a gente separou 10 coisinhas. Se você acha que tem alguma coisa que não está nessa lista, deixa aqui nos comentários, tá? Se for bem bacana, a gente fixa ele inclusive aqui. E se você discorda de algum também, vai lá, xinga, fala, interage, mas faz essa participação que o espaço aqui é aberto para você, tá? A primeira coisa delas é que vaca não dá leite. Mário Sérgio Cortella tem um vídeo bem pequenininho, né, falando nisso, que vaca não dá leite, e todo mundo já está cansado de saber. Mas, o que é que isso tem em relação ao laticínio, porque eu resolvi colocar esse tópico? Você não tem como desassociar a questão do animal e da produção de leite ao seu laticínio, tá? Ao laticínio. Então, quem trabalha com laticínio vai ter que comprar leite e, consequentemente, obrigatoriamente, vai ter que conhecer todo esse processo que acontece na fazenda e na produção de leite. Não só a vaca não dá leite, você precisa tirar, você precisa emprenhar, a vaca precisa estar prenha, precisa ter se reproduzido ali para ter leite, você tem todo o processo de tirar, como os animais precisam estar sadios, você tem todo um cuidado e um processo na hora de obter esse leite. Então você, na hora de tirar o leite, várias coisas desse processo vai interferir diretamente no laticínio, e a gente já fala muito nisso aqui no canal. A gente bate sempre na tecla. Não só a vaca não dá leite, como quem compra o leite também, né, o laticinista, não pode só comprar o leite e achar que vai receber o leite ali na porta e que vai ser sempre a mesma coisa, o leite vai ter sempre o mesmo padrão e que você não vai precisar fazer um trabalho a nível de campo, tá? Então o leite, além da vaca não dar o leite, você também precisa ir até ele e conhecer dele, conhecer o seu produtor, conhecer as características do leite, como ele é obtido, porque isso faz toda a diferença lá no laticínio, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que você vai trabalhar todos os dias. Assim como a vaca não dá leite, todos os dias a gente precisa tirar o leite da vaca. E todos os dias a gente vai ter leite chegando no laticínio, tá? Se você é pequeno ali, você às vezes consegue não trabalhar no domingo, né? Dependendo ali da sua capacidade de armazenamento, do seu beneficiamento, do seu processo, tá? Mas todo dia tem que ter coleta de leite, todo dia tem que ter alguém para receber, para analisar, tem que ter alguém acompanhando o armazenamento desse leite, tá? Então a gente não vai ter descanso se trabalha todos os dias do ano. Quando a gente trabalha com leite, por causa das características biológicas, então a gente precisa processar o leite em até 48 horas após a ordenha, no máximo se esse leite for refrigerado, né? E essa dinâmica faz com que todo dia tenha alguém trabalhando, ou no beneficiamento, ou no armazenamento, ou na obtenção e transporte desse leite até a indústria, tá? Então não tem folga, então dificilmente você vai conseguir reunir toda a equipe em um dia só para fazer aquela festa, aquela confraternização, ter aqueles feriados, férias em janeiro. Então esquece isso, trabalho sempre e para a maioria das pessoas, tá? Então um ou outro setor às vezes tem ali uma coisa mais fixa, né? A folga no domingo, isso tudo, mas no geral não dá para você ter esse descanso aí ou prolongado, ou férias coletivas, ou coisa do tipo. Você vai trabalhar todo dia com leite, então todo dia você vai ter coisas ali para fazer e vai ter que estar atento a esse beneficiamento. O terceiro ponto é que uma hora ou outra, se você compra leite, alguém vai colocar água no seu leite, tá? A gente já tem um percentual de água ali no leite que vai variar 85, 86, 87% de água no leite, já é natural, já vem isso, a gente consegue aferir isso no índice crioscópico, mas uma hora ou outra vai ter um fornecedor que vai colocar água no seu leite e isso pode ser muito prejudicial para a saúde do seu negócio. Então você precisa ter esse controle, além de ser uma análise obrigatória lá pela Instrução Normativa 76.
tá? Você precisa ter o controle da crioscopia para saber se não foi adicionado água. E claro, quando você compra leite, na maioria das regiões, tirando aquelas regiões que tem uma seca muito severa, o leite é mais caro do que a água. E quando você compra o leite, você está interessado nos componentes sólidos do leite e não na água. Então, se alguém adicionou água, você está perdendo dinheiro ali, diminuindo a rentabilidade do seu negócio. Uma hora ou outra, por melhor que seja, o seu conjunto de fornecedores, né, ali a sua política leiteira e os fornecedores que você tem, uma hora ou outra, isso acaba acontecendo em algum momento ali no laticínio. Né, falando do produtor, não. Mas produtor de leite é gente, assim como todos os setores, vai ter aquelas pessoas que têm boa índole e tem pessoas dentro desse setor que tem ali uma intenção de ganhar uma vantagem ali de forma ilícita, tá? Então, colocar água no leite é fraude. Existem algumas pessoas que vão fazer isso. Se você perguntar a qualquer laticinista, ele provavelmente já vai ter uma experiência com alguém que colocou água, tá? Então, não é falando do produtor, a gente sempre defende o produtor de leite aqui, e em sua grande maioria são pessoas sérias, honestas e muito trabalhadoras que estão lá na ponta da cadeia, né, e fazem tudo isso acontecer. Então, não é falando do produtor, mas fica atento, tá? Quarto ponto, os equipamentos sempre vão quebrar na pior hora ou no final de semana, tá? Hoje encontrei um amigo ali rapidinho que tinha marcado com a gente. Disse, não, teve que sair. O que foi? Não, queimou uma bomba do pasteurizador que nunca tinha queimado. E queimou logo hoje que não podia queimar, porque minha produção estava completa, cheia e apertada e aquela coisa toda. Então é impressionante como os equipamentos sempre quebram. Ou quando você não tem uma disponibilidade ali de comprar, de fazer uma reposição fácil, ou no fim de semana, ou quando o técnico viajou, ou quando você está super lotado de coisa para produzir e esse equipamento vai lá e quebra. É impressionante como isso acontece nos laticínios. Por mais que você tenha um controle ali de fazer uma manutenção preventiva nos equipamentos, ou tenha a condição de ter ali os principais itens, alguma coisa reserva ou algum equipamento de reserva, de backup, isso sempre acontece, é incrível. Claro que quanto mais organizado o laticínio, melhor a condição financeira, mais fácil você manter uma estrutura de suporte ali para quando isso acontecer. Então você consegue ter um técnico fixo, você consegue ter equipamentos para substituir, você consegue ter peças de reposição muito fácil. Quando o laticínio é menor, é mais difícil porque a própria condição de faturamento acaba inviabilizando isso. Tanto você ter um técnico fixo ali no estabelecimento, como você também ter peças de equipamento que são relativamente muito caros, tá? Então tem equipamento que custa 10 mil reais e só uma peça custa 5, a principal peça. Então você dificilmente em um laticínio pequeno vai conseguir ter essa peça de reposição ou um equipamento extra sobrando, né? Então os equipamentos a gente sabe que no laticínio são todos um valor muito alto, principalmente os que são feitos de inox ou dos processos de automação. Então, às vezes, é difícil você ter isso. E é incrível como sempre vão quebrar nesses momentos. Nunca quebra quando o técnico está perto ou quando você tem uma peça fácil de reposição, quando o comércio está aberto e você consegue comprar essa peça, tá? Então, é incrível esse quarto ponto. Se você já teve alguma experiência assim, conta aqui pra gente nos comentários, tá? Quinto ponto é que sempre vai faltar embalagem ou em algum momento vai faltar embalagem, você vai ter ruptura de embalagem, você vai ficar sem produzir aquele produto ou vai ter que fazer um malabarismo gigante para poder não faltar o produto no comércio. Por mais organizado que seja, que você use sistema, que você tenha uma condição financeira boa, que você mantenha um estoque de segurança, uma hora ou outra isso acaba acontecendo e eu já vi acontecer com todos os laticínios, tá? Todos que eu acompanhei até hoje, sempre tem aquele problema, você acaba apertando o fornecedor, tem que ir buscar as pressas, manda de avião, não ficou pronto por diversos motivos, às vezes até a greve do caminhoneiro, pandemia e por aí vem. Então, de laticínio grande que faltou embalagem para leite UHT ao laticínio pequeno que depende de um selozinho ali para lacrar uma manteiga e faltar também. Então sempre falta, é incrível, como por mais que você tenha esse controle e esse cuidado, você acaba tendo esse processo de quebra na cadeia, né? E claro que a pandemia deixou isso muito mais fácil de acontecer, né? A gente viu agora recentemente no setor automotivo a falta dos condutores, dos chips, fez parar linhas de produção de carros Brasil afora de várias marcas de carro, né? Então marcas famosas, consagradas, o carro que vendia mais na época no Brasil, inclusive, teve a produção suspensa. Então por aí você imagina como é a dificuldade de manter essa cadeia de suprimentos no laticínio, tá? Então é um processo que você precisa ter muito cuidado ali e estar atento no dia a dia, porque uma hora ou outra isso vai acontecer e o seu desafio é retardar ao máximo isso ou fazer com que isso nunca aconteça um dia e diga, Geó, estava mentindo, comigo nunca me aconteceu. Então que bom se você for assim, tá?
Sexto ponto, as pessoas vão achar que você ganha muito dinheiro, que laticínio é uma mina de ouro, que vai jorrar dinheiro e que você não tem débito, que você fez tudo de capital próprio, que você compra leite barato, vende queijo caro, tá? O pessoal tem uma imagem assim, embora que você trabalhe muito também, né? Espero que passe essa imagem, que de fato é o que acontece. Não jorra dinheiro, tá? No laticínio não jorra dinheiro. Claro que quando você começa a trabalhar com volume, você começa a ter mais condições, mas é um dinheiro muito sofrido e suado. A gente não consegue ter uma rentabilidade muito grande por diversos fatores, tá? Tem oscilação no mercado, tem oscilação lá nos fornecedores, tem equipamento que quebra, tem investimento que você precisa fazer. Então, às vezes, você até tem ali no lucro, você consegue ter um lucro sustentável ali bacana, mas você acaba tendo que investir no seu negócio, porque senão você fica para trás e esse lucro vai só diminuindo a cada dia se você não investir em tecnologia, em produtos, em pessoas, né? Então acaba que esse valor não é tão grande assim, você não usufrui tanto quanto gostaria ou quanto as pessoas imaginam que você tem, tá? Então fique atento nisso. É um ramo lucrativo? Como todo ramo, tem as empresas que conseguem lucrar mais, tem as empresas que conseguem sobreviver ali, tem aquelas que ficam na dificuldade até fechar, tá? Então é um ramo que, se souber trabalhar, claro, toda atividade empresarial você espera ter lucro e resultado daquilo, né? Então, se não tiver, tem alguma coisa muito errada, ou é melhor você mudar de ramo, partir para outra, ou reinventar todo o seu negócio. Claro que é uma atividade que precisa dar dinheiro, mas não jorra dinheiro, não é um dinheiro fácil, tá? E o sétimo ponto é que você vai ganhar muito dinheiro, ou vai achar que vai ganhar muito dinheiro, né? Só que também vai perder muito dinheiro. E aí, no fim das contas, isso vai acabar gerando um equilíbrio. Por quê? A gente vai ter algum momento, alguma fase ali do comércio, e se você entrar, às vezes você pode entrar pegando essa fase, esse embalo, de você ganhar muito dinheiro, né? De fato, de você ter um lucro ali bem diferente do convencional, às vezes tem um lucro 30, 40, 50, 100% maior do que o convencional em algum momento ali. Então vai ter um momento que você vai ganhar um dinheiro bacana, muito fora do que você ganhava, mas você precisa ficar atento que esse dinheiro não vai ser seu lucro, tá? Porque vai ter alguns outros momentos que você vai perder muito também. Então, às vezes o que você ganha, você vai acabar tendo que pegar aquilo que você ganhou. Ah, ganhei X, comprei uma casa, um terreno e um carro. Vai ter um momento de oscilação e que as coisas vão ficar difíceis, que você vai ter que vender o carro, vender o apartamento que você comprou, o terreno. Então acaba que o que você ganhou ali naquele momento, no fim das contas, mais na frente um pouco, o negócio pode pegar de volta de você, porque a gente sofre uma oscilação muito grande no mercado. E tem vários fatores externos, tá, que impactam diretamente no dia a dia de um laticínio. Então não é só o interno, o fortalecimento interno, se proteger das ameaças internas. A gente tem as ameaças externas também, então a gente não consegue mandar no clima, não consegue mandar no preço do comércio, né, como os produtos vão ser comercializados. A gente já falou de oscilação de preço de queijo aqui no canal também, então dá uma olhada lá no vídeo, tá aqui no card. Então vai ter esse momento, então você precisa ter ciência que naquele momento você tem que guardar aquele dinheiro para uma reserva de emergência. É um equipamento muito caro que quebra, é um mercado que oscilou muito, é um prejuízo que você teve com leite ou com produto, uma taxada grande. E a gente acaba tendo uma margem pequena e um faturamento relativamente alto, principalmente aí quem trabalha com queijo. Então, às vezes, você trabalha com muito dinheiro, mas a margem não é tão grande. E aí você precisa estar atento, porque você precisa ter esse capital de reserva para quando vier essas adversidades. O oitavo ponto é que o produtor vai sempre achar que você fica com a maior parte do dinheiro da cadeia. Então, que o laticínio, na maioria das vezes, é o vilão, é quem ganha dinheiro e o produtor não ganha, tá? Também já expliquei isso aqui no canal, tá? O laticínio depende muito do comércio. A demanda, a procura, a oferta é o que determina o preço, como você vai comercializar isso. Tem algumas maneiras de você se proteger? Tem. Mas o laticínio nada mais é do que um reflexo de como está o comércio, tá? Então ele não pode pagar ao fornecedor muito caro e não conseguir repassar esse valor para o mercado, né, para o consumidor. Então quem determina no fim das contas é o consumidor, e o laticínio não fica com toda a fatia do bolo, tá? São margens apertadas e cada um precisa tirar o máximo do seu negócio para poder ter uma margem de segurança. Então não é o laticínio, não é vilão nesse processo, né? A gente sabe que o produtor está lá na ponta da cadeia, é o mais vulnerável, né? Eu sempre falo isso aqui, então a gente precisa ter um olhar de carinho para o produtor, porque sem o produtor, sem o leite, a gente não tem laticínio, tá?
Então a gente precisa ter esse olhar de carinho com o produtor, mas o produtor precisa entender também que o laticinista não é vilão e a gente precisa trabalhar em conjunto para, na medida do possível, fazer um trabalho que todos ganham, tá? Então não adianta o laticinista querer tirar do produtor tudo que ele tem, ganhar vantagem em cima do produtor, porque o produtor não vai se manter na atividade, ele não vai ter leite para beneficiar. Então o laticinista tem que ter essa ciência de que o produtor é ali o parceiro, mas o produtor também entender que o laticínio tem muitos compromissos e muita responsabilidade, inclusive com o produtor, e acaba que ele não fica com essa fatia, porque quem manda é o mercado, e as contas também no laticínio, no dia a dia, não são fáceis, tem muito investimento para fazer, toda essa cadeia é muito complexa, tá? Então, se você é produtor, não fique com essa imagem do laticinista, tá? O 9º ponto é que falta mão de obra especializada nos laticínios, tá? Você vai sempre ouvir isso, mas aí eu estou para te contar o contrário. Existe a mão de obra especializada para os laticínios e não te contaram isso direito, tá? O que é que muda? Você vai achar que a mão de obra especializada é cara e não vai contratar e acaba perdendo muito mais dinheiro ao não contratar uma mão de obra especializada. Como eu falei, a gente trabalha com um volume de dinheiro, um faturamento relativamente alto. Então, qualquer prejuízo que você tiver ali técnico, operacional, vai representar um prejuízo muito grande. Isso serve inclusive para o leite, para a obtenção do leite, a qualidade do leite. Quando você trabalha com volume, qualquer coisa dessa pode impactar muito o seu negócio e você às vezes não sabe disso, tá? Então contratar um técnico especializado, seja de fora, seja de onde for, por mais caro que você ache que é esse técnico, é investimento e ele vai fazer você perder bem menos dinheiro, ou esse valor que você vai pagar a ele vai se multiplicar dentro da sua empresa, tá? Você precisa ter essa noção. Então não pense que é caro, porque ao contrário do que lhe falaram, mão de obra especializada é sempre um bom investimento e vai conseguir lhe trazer um retorno, por mais caro que você ache que aquela mão de obra é e não queira contratar, tá? Então não falta mão de obra especializada, mas falta de fato um reconhecimento dessa mão de obra e entender que ela vai lhe trazer muito mais benefícios do que aquele valor que está sendo pago. E o último ponto, né, nosso 10º item, é que é mais difícil vender do que qualquer outra coisa, tá? Eu costumo dividir esse processo nosso, né, de todo esse beneficiamento em 3 etapas, né? A etapa de produção, de fazenda, de obtenção do leite, armazenamento e transporte, tá? O beneficiamento do leite na indústria, transformar esse leite em produto, derivado ou envasar o leite. E a comercialização, o 3º ponto. Esse ponto, acredite, é o ponto mais difícil, tá? Se falarem para você que é difícil produzir, é difícil fazer queijo, é difícil obter leite de qualidade, não é. Produzir leite de qualidade com métodos e acompanhamento e assistência ao produtor é possível, tá? Com um laboratório bem implantado, fazendo análise, você consegue confirmar que esse leite é de qualidade. Treinando bem sua equipe, com os equipamentos corretos e uma boa instalação, você faz qualquer tipo de derivado, é possível produzir qualquer produto. Embora não seja fácil, é possível, é uma tarefa que com técnicas também, pessoas especializadas, você vai conseguir fazer. Agora, a venda é uma arte totalmente diferente da cadeia. Por isso que eu acho a coisa mais difícil, tá? Então, vender é a coisa mais difícil dentro de um laticínio, porque você precisa vender bem, você precisa vender com constância, você precisa aumentar a venda e você precisa lidar com o campo que você está ali na venda com todos os outros setores brigando, tá? Então, você não vai brigar. Por mais que você esteja vendendo produtos lácteos, você não vai estar envolvido só com os produtos lácteos. Toda a cadeia de venda comercial ali vai fazer parte do seu dia a dia. Então, vender é uma arte, é uma coisa que está totalmente alheio ali ao nosso dia a dia, a parte técnica do laticínio em si, tá? Então, vender é mais difícil do que qualquer outra coisa. Você precisa investir muito em pessoas capacitadas para vender, pessoas boas que entendam de venda, porque a venda é a alma do negócio. Não tem como você manter um negócio sem ter faturamento, tá? Então, fica ligado nisso, investe em venda, que esse é o caminho de você. Claro, você precisa ter toda a retaguarda. Você, para vender, precisa ter um produto de qualidade, precisa ter um leite de qualidade, mas isso, se você é do ramo, você vai entender mais ali no dia a dia, é mais fácil você conseguir. Acompanha a gente também, vê nossos vídeos, vai ajudar você nesse processo. Agora, a venda é uma coisa diferente e você precisa estar atento nisso, tá? É isso aí, galera. Essas eram as 10 coisas que não te contaram muito bem sobre os laticínios. Se você discorda de alguma ou tem alguma outra, deixa aqui nos comentários, segue a gente, deixa um legal. Até o próximo vídeo. Valeu!